Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 4 de Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Aqui eu vou passar um resumo para vocês sobre a teoria do octeto. Aqui temos a tabela periódica e vamos focar apenas nos elementos químicos representativos. Aqui temos as famílias e aqui tem a primeira família é 1A, 2A. Pula para cá para 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Os elementos químicos, eu fiz uma outra tabelinha, aqui a caneta, para facilitar para vocês. Os elementos químicos que estão aqui na família 1A, 2A e 3A, esses elementos que estão aí, eles vão perder elétrons. Eles perdem a mesma quantidade de elétrons que é o número da sua família. Quando nós vamos fazer a configuração eletrônica dos elementos químicos que estão aqui na família 1A, nós vamos ter o subnível S1. Então, se tem apenas um elétron no seu último subnível, então é mais fácil perder um elétron do que ter que ganhar 7 elétrons para completar a teoria do octeto. Os elementos químicos da família 2A, quando faremos a distribuição eletrônica desses elementos químicos, nós vamos observar que vai chegar no subnível S2. Então, é melhor perder esses 2 elétrons, que vai ter no último subnível, do que ganhar 6 elétrons para completar 8 elétrons. A teoria do octeto é isso. Deve haver 8 elétrons envolvidos na ligação, para que esses elementos possam imitar a configuração eletrônica de um gás nobre. Quando fazemos a configuração eletrônica dos elementos químicos da família 3A, vamos ter 3 elétrons envolvidos no último nível energético. Então, é melhor perder 3 elétrons do que ganhar 5 elétrons para completar 8. Então, os elementos químicos que estão nas famílias 1A, 2A e 3A, eles perdem a mesma quantidade de elétrons que é o número da sua família. Por exemplo, o alumínio está na família 3A, então ele perde 3 elétrons. E a sua carga é mais 3, indicando que ele perde 3 elétrons. O magnésio ele está na família 2A, então ele perde 2 elétrons, com a carga mais 2. O sódio está na família 1A, então ele perde 1 elétron, porque ele está na família 1A. Os elementos químicos que estão na família 5A, 6A e 7A, eles ganham uma quantidade de elétrons para completar 8, que somando com o número da sua família, completa 8. Ou seja, temos o nitrogênio que está na família 5A. Então, 5 com 3, 8. Então, o nitrogênio ganha 3 elétrons, porque 3 somando com 5 da sua família, ele já tem 5 elétrons no último nível energético. Então, ele ganha mais 3 para completar 8. O oxigênio, ele já tem 6 elétrons no seu último nível energético. Então, ele ganha mais 2 elétrons, porque somando com 6 que ele já tem, dá 8. O flúor já tem 7 elétrons no seu último nível energético. Então, ele ganha mais 1 elétron, pois somando com 7 que ele já tem, vai dar 8 elétrons. Beleza? Vamos para a correção das atividades, então. Atividade 1. Para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que os dados são: número atômico do enxofre é 16, ou seja, o enxofre tem o seu número atômico igual a 16. E o potássio tem o seu número atômico igual a 19.
Primeiro passo, nós devemos saber quem ganha e quem perde. Eu tenho aqui a tabelinha e analisando pela tabela periódica, eu percebo que o enxofre ele está na família 6A. Ele está na família 6A e o potássio ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, então ele vai perder um elétron. Se ele perde um elétron, a carga dele vai ser mais 1. Então, o valor da carga fica aqui do lado direito, na parte superior. Então, o potássio vai ficar aqui mais 1. E a carga do enxofre, ele vai estar na família 6A. O elemento químico que está na família 6A, ele vai ganhar 2 elétrons. Se ele vai ganhar 2 elétrons, a sua carga é menos 2. Então, o enxofre vai ser menos 2. Se eu for analisar a quantidade de elétrons total aqui agora, ele tinha 16, ganhou 2, então ele foi para 18 elétrons. E o potássio tinha 19 elétrons e ele perdeu um elétron, então ele ficou também com 18 elétrons. Se eu olhar na tabela periódica e ver o elemento químico que tem 18 elétrons, ele é um gás nobre, que está na família 8A. Então, nesse caso, a resposta correta vai ser a letra E. O enxofre vai receber 2 elétrons. O enxofre vai receber ou ganhar 2 elétrons. Receber e ganhar é a mesma coisa. Então, o enxofre ganha 2 elétrons. E o potássio vai perder um elétron. Ele vai perder ou ceder um elétron. Então, a alternativa é a opção correta. Mostrando para vocês aqui na tabela periódica. O potássio ele está aqui na família 1A, indicando que ele vai perder. O potássio está aqui na 1A, indicando que ele vai perder esse 1 elétron. E se ele está na família 1A e ele tem 19 elétrons e perde 1, ele fica só com 18 elétrons. Quem tem 18 elétrons é o argônio, que é um gás nobre. Então, os elementos químicos da tabela, eles perdem ou ganham elétrons para imitar um gás nobre. E esses aqui é que são os gases nobres, com seus números atômicos 2, 10, 18, 36, 54, 86 e 118. Então, se ele tinha número atômico 19, perdeu 1, ele ficou com 18. Então, ele vai imitar o argônio, que tem número atômico 18, que é um gás nobre. O outro elemento químico é o enxofre. Ele está na família 6A. Se ele ganhou 2 elétrons, 2 com 6, 8. Então, ele imitou um gás nobre. Então, 16 ganhou 2, foi para 18 elétrons. Então, ele imitou o argônio, que tem número atômico 18. Atividade 2. Um elemento de configuração eletrônica possui forte tendência para... Primeiro passo, nós vamos descobrir que elemento químico é este e para descobrir isso, nós devemos saber a quantidade de elétrons ele tem. Então, é só somar. Esse número que está acima do orbital S e P é o que indica a quantidade de elétrons. Então, aqui eu tenho 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5, 17. Então, eu tenho 17 elétrons. Olhando na tabela periódica, se aqui não está falando na atividade acima que ele ganhou ou perdeu ainda. Então, eu olhando na tabela periódica, o número que indica número atômico 17 é o elemento químico cloro, é o Cl. Esse elemento químico cloro, ele está na família 7A.
Então, vou colocar aqui, ó, esse 7A, indicando que ele está na família 7A. Seguindo a tabelinha que eu passei para vocês, os elementos químicos que estiverem na família 5A, 6A e 7A, eles vão ganhar elétrons. Então, só por isso aqui, ó, já sai fora o A, B e C, porque aqui está falando que vai perder elétrons. Então, aqui está ganhar 2 elétrons ou ganhar 1 elétron. Então, aqui, ó, o que está na 7, ele ganha 1, porque 7 mais 1, 8. O que está na 6 ganha 2, porque 6 mais 2, 8. O que está na 5 ganha 3, porque 5 mais 3, 8. Então, o elemento cloro está na 7, então ele ganha 1 elétron só, porque 7 mais 1, 8. Resposta correta, a letra E. Esse elemento químico citado aí é o cloro, de número atômico 17, que está na família 7A. Se ele vai ganhar 1 elétron, então ele vai imitar o elemento químico argônio, que possui 18 elétrons. 17 ganhou 1, 18. Imitou o gás nobre argônio. Então, ele vai ficar dessa forma. 17, quando ele ganha 1 elétron, tanto faz eu colocar só o sinalzinho de menos, ou então menos 1. Então, a quantidade de elétrons aqui antes era 17. Ganhou 1 elétron, agora ele vai ter 18 elétrons. E quem tem 18 elétrons na tabela periódica é o elemento químico argônio. Atividade 3. Seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? Dado número atômico do cálcio é igual a 20. Então, aqui está indicando que o cálcio ganhou 3 elétrons, cálcio ganhou 2 elétrons, cálcio ganhou 1 elétron. Aqui cálcio perdeu 1 elétron e aqui cálcio perdeu 2 elétrons. Vamos para a tabela periódica e localizamos que o cálcio ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, com essa tabelinha que eu fiz, fica fácil da gente identificar se ele ganha ou perde. Então, 2A, então identificamos que ele vai perder. Se ele perde elétrons, quantos elétrons ele vai perder? Ele vai perder a quantidade de elétrons que representa a sua família. Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons na sua última camada, ou seja, no seu último nível energético. Então, é mais fácil ele perder esses 2 elétrons que está no seu último nível energético do que ele ter que ganhar 6 elétrons para poder completar 8 elétrons. Então, o cálcio ele perde 2 elétrons, então ele vai ficar com carga mais 2. Então, voltando para a atividade, ele vai ficar assim, ó, cálcio mais 2. O cálcio mais 2, o número atômico do cálcio é 20. Olhando aqui na tabela, o número atômico dele é 20. Se ele tem 20 elétrons e aqui está indicando que ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons. Olhando na tabela periódica, vamos olhar qual elemento químico tem 18 elétrons. Esse elemento químico, que possui 18 elétrons, vai ser o argônio. E o argônio é um gás nobre. Por isso que o cálcio perdeu esses 2 elétrons, para imitar a configuração eletrônica do gás nobre argônio. Alternativa correta, a letra E. Cálcio mais 2, indicando que o cálcio perde 2 elétrons. Atividade 4. A configuração eletrônica do cloro, de número atômico igual a 17, fica igual a de qual gás nobre quando ele segue a regra do octeto
formando compostos para ficar estável. Temos aqui essas opções: hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Todos esses aqui são gases nobres. E a atividade está perguntando qual desses gases nobres o cloro vai imitar, ou seja, para ficar com a teoria do octeto, para ficar com 8 elétrons no seu último nível energético. Voltando aqui para a tabela, nós achamos o elemento químico que fala na atividade, o cloro, ele está aqui, o número atômico 17, e ele está na família 7A. Então, com essa regrinha que eu fiz aqui, o elemento químico que está na família 7A, então ele vai ganhar elétrons. Ele ganha uma quantidade de elétrons que, somando com a sua família, completa 8. Então, ganha 1 e a carga vai ser menos 1. Ganha 1, porque 1 mais 7 é igual a 8. Então, se ele tem 17 e ganhou 1, ele vai ficar com 18. Então, o gás nobre que o cloro vai imitar é o argônio. Então, a resposta correta aqui vai ser a alternativa C. Então, o cloro, que tem número atômico 17, ele vai ganhar um elétron e ele vai ficar com 18 elétrons, que vai ser igual o argônio, que possui número atômico 18 também. Atividade 5. Sabendo que a tabela periódica é fruto de trabalho interrelacionados por diferentes pessoas e com base no texto introdutório e conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas, explique e aponte estratégias para que não haja extinção dos elementos químicos. Faça uma pesquisa sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente. Ou seja, os elementos químicos pela qual fala da extinção não quer dizer que esses elementos químicos eles vão desaparecer do planeta por completo, pois sempre na química tem aquela frase de Lavoisier que fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que está dizendo aqui é que com o uso crescente dos dispositivos eletrônicos, as pessoas retiram a matéria-prima da natureza, faz os dispositivos eletrônicos e quando descarta esses equipamentos eletrônicos e não reutiliza eles sem nenhuma chance de reutilizar. Então, com o tempo, essas reservas elas vão acabar. E aí, com isso, cada vez mais vai ficar mais caro, mais difícil de encontrar esses elementos químicos na natureza para poder produzir e fabricar novos dispositivos eletrônicos. Então, uma proposta de resposta é: o uso crescente dos dispositivos eletrônicos ameaça a existência comercial desses elementos na Terra. Os elementos químicos pelas quais os dispositivos eletrônicos são feitos são encontrados em pequenas proporções em nosso planeta e seu uso inadequado poderá esgotar essas reservas. Ou seja, para fazer um computador, um celular, qualquer equipamento eletrônico, são utilizados alguns elementos químicos através dos seus minerais, dos seus minérios na natureza. Só que como ele é encontrado em pequenas porções, ele vai sendo difícil de ser encontrado. E quando esse equipamento é pronto, ele é descartado e não é reaproveitado. Então, praticamente nada no produto descartado é reaproveitado. Com isso, vai acontecendo a extinção dos elementos químicos. Então, aqui pede para fazer uma pesquisa sobre o impacto desses elementos no meio ambiente. Então, o que a gente deve fazer para poder não acontecer
esses impactos no meio ambiente. É necessário investir em reciclagem, reutilização e reaproveitamento. Fazendo isso, vai amenizar a extinção desses elementos. É necessário reeducação na mentalidade dos governos, dos consumidores e produtores. Fazendo isso, vai melhorar esse ciclo e, com certeza, não teremos a extinção desses elementos. Os elementos que provavelmente daqui a 100 anos poderão ser extintos são esses aqui listados. Eu coloquei apenas o símbolo dos elementos químicos para ficar uma resposta menor. Aqui He, Zn, Ga, Ge, As, Ag, In, Te e Hf. Agora vamos para o nosso desafio. Pesquise sobre o preconceito contra a mulher na ciência no século XXI e escreva se houve avanço em relação às mulheres consideradas invisíveis. Ou seja, as mulheres contribuíram para que houvesse esse avanço e elas são consideradas invisíveis porque os nomes delas não apareceram na mídia, não apareceram em jornais, não apareceram na televisão, não apareceram na rádio. E aqui foram mencionados aqui nesse texto acima. Agora, aponte estratégias para romper o preconceito e evidencie a ampliação da participação das mulheres no cenário e decisões que sejam importantes para a sociedade. Eu coloquei aqui apenas 3 tópicos para vocês ter o ponto de partida para fazer o texto de vocês. Ou seja, o preconceito contra a mulher existe não só na ciência, mas como outros cargos importantes na sociedade, nos cargos de chefia, nos cargos de direção e todos os outros cargos, a gente ainda percebe que há um preconceito. A gente vê homens e mulheres trabalhando no mesmo cargo e salários menores do que os homens. Então, o correto deveria receber o mesmo salário. Às vezes, tem mulheres que trabalham uma quantidade de horas maior do que o homem e recebe o mesmo tanto. Uma outra situação que eu registrei: antigamente, as mulheres cientistas eram mal vistas. No século XXI, melhorou muito, mas ainda há preconceito. Então, no século XXI, esse século que nós estamos, houve uma grande melhora, mas ainda precisa melhorar bastante. E aqui no desafio, pede para apontar estratégias para romper esse preconceito. E foi citado aqui que é necessário incorporar uma consciência crítica de gênero na formação básica, nem só do preconceito contra a mulher na ciência, mas sim abordar todo tipo de preconceito. Então, para quebrar esse enigma desse preconceito, não é necessário abordar só o preconceito da mulher na ciência, mas é necessário falar sobre todo tipo de preconceito e é preciso falar isso ainda na formação básica dos jovens ou da criança. Pessoal, foi um prazer estar com vocês na correção desse PET, em mais uma semana desse PET. Fica aqui o meu abraço de longe a cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Dê um like aí nesse vídeo, faça os comentários para garantir aquela nota de participação e, se Deus quiser, até o PET 5. Valeu, um abraço.